Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, já estamos ao vivo aqui e eu já vou compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa começar esse webinar sobre ciência de dados, especificamente a importância da ciência de dados. Vou me apresentar também, falar para vocês que é uma iniciativa do Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, é uma semana muito bacana que a gente vai ter pela frente, falando sobre diversas tecnologias, tecnologias exponenciais, e isso vai ocorrer ao longo da semana. A gente vai falar sobre outros temas, outros tópicos importantes da área e áreas correlatas. E aqui, eu, Ricardo Augusto, vou falar sobre ciência de dados. Eu vou primeiramente compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar os slides. E as nossas informações. Bom, compartilhado a tela aqui, a gente já consegue visualizar a capa da apresentação. Então, a gente está iniciando o seminário de tecnologias exponenciais. Essa apresentação é uma apresentação para constatar, para que a gente possa constatar a importância da ciência de dados. E eu já deixo aqui a informação também para o pessoal, para todo mundo que tiver dúvidas, quiser comentar algo, enfim, conversar comigo. A gente tem um e-mail específico aqui do Inatel Online, seminário_inateonline@inatel.br. Nesse endereço vocês podem enviar suas dúvidas, comentários, sugestões sobre a apresentação nesse tópico de ciência de dados. Tudo bem? Bom, eu vou fazer algumas mudanças aqui na minha tela, ao mesmo tempo em que a gente apresenta esses slides aqui relacionados à apresentação. Eu vou também compartilhar algumas coisas de software, de análise de dados, enfim, para que a gente possa ter uma ideia prática de ciência de dados, ou seja, como a gente pode conduzir análises, enfim, para constatar essa importância, especialmente nesse período que nós estamos. Eu estou aqui em casa e por isso a gente colocou aqui, ó, temos algumas análises estatísticas que serão conduzidas sobre a pandemia que infelizmente está ocorrendo. Eu vou apresentar para vocês quais são as boas informações, as informações confiáveis, né, sobre o vírus, os principais portais, o que está sendo dito sobre a evolução, né, do coronavírus, não só no nosso país, mas também em outros países. E esse paralelo é feito para que a gente possa realmente constatar, averiguar a importância do tema de ciência de dados. Mas, inicialmente, eu vou fazer uma explanação alto nível, geral, sobre o que é a área e também levantar alguns pontos que eu acho interessantes sobre visões de projeto, visões de arquitetura relacionadas à área. Então, aqui a gente tem uma agenda, tá bom, pessoal? Essa agenda aqui, ela se inicia com termos, definições. A gente sabe que tem muita coisa sendo dita sobre essa área de ciência de dados, então eu preparei algumas informações bem introdutórias, iniciais, para a gente poder entender o que significa ciência de dados e como essa área pode ajudar várias outras. Esse é o primeiro ponto da agenda. Eu também coloco as áreas de aplicação. A gente vai falar um pouquinho sobre o potencial de aplicabilidade de data science, além das visões de processos e arquitetura, para a gente entender melhor um projeto de ciência de dados. Em seguida, a gente vai comentar sobre referências, literatura, bons livros, boas fontes de dados e informações sobre o tema.
E, por último, eu vou conduzir uma análise exploratória, mostrar o que eu tenho feito a respeito do problema do coronavírus, em termos de análise exploratória de dados. Tá bom? Essa é a nossa agenda, portanto, e vamos iniciar com algumas informações. Vou tentar ser o mais breve possível para me apresentar para todos, porque é uma área, a minha formação é uma formação de engenharia de telecomunicações, e, para ser breve, eu trabalho aqui no Inatel desde 2010, eu sou da turma, na verdade, da turma de 2010, em engenharia de telecomunicações, e a partir de um momento da minha vida, eu me vi com grande contato com a área de estatística, ciência de dados e aprendizagem de máquina. E com isso, eu acumulei duas experiências que eu julgo assim fundamentais para esse switch, digamos assim, de áreas em função da minha formação principal, que é telecomunicações. Primeiro, foi uma experiência prática ligada à consultoria para as operadoras de telecomunicações. Então, o Inatel Competence Center é onde eu trabalho no setor de treinamento e consultoria. A gente conduziu um estudo prático e estatístico para averiguar, estudar de maneira mais profunda qual é o desempenho das plataformas de localização das operadoras de telecomunicações no Brasil. E a partir dessa experiência prática, eu consegui entender o que é ciência de dados e o poder dessa área para outras. Isso significa que, de alguma maneira, a área de ciência de dados ela pode se conectar a outras áreas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Então, essa experiência prática eu considero ela fundamental na minha carreira e já digo para quem está pensando em trabalhar com ciência de dados, para quem já trabalha com ciência de dados, buscar fazer projetos práticos, incorporar atividades de prática de ciência de dados a um portfólio para que ele seja apresentável, para que ele componha e ajude na formação de um currículo nessa área. Porque muitas habilidades são requisitadas dentro da área de ciência de dados. Isso significa que esse cientista de dados, às vezes, tem que lidar com problemas diferentes, problemas diversos, que faz com que o papel desse cientista de dados se expanda. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho também sobre as diferentes carreiras que existem na área de data science. Então, eu destaco essa experiência prática que foi o resultado de uma consultoria, em que eu me deparei com vários desafios ligados à ciência de dados e por isso eu consegui entender melhor, de maneira mais clara, quais eram as habilidades que eu precisava correr atrás, o que eu tinha de background que poderia ajudar ao longo desse projeto. E também a experiência acadêmica. Então, eu venho atuando no Inatel como especialista em diversas áreas de sistema de comunicações digitais, lá em telecomunicações, e através desse estudo, dessa continuação das atividades de pesquisa, eu consegui atravessar uma experiência acadêmica interessante, na qual foi possível combinar, pessoal, algo de aprendizagem de máquina relacionado à ciência de dados dentro da área de telecomunicações. Então, aqui a gente já tem uma informação interessante que eu vou falar mais adiante também, que é a aplicabilidade da ciência de dados em áreas específicas. A gente pode olhar para esse conjunto de ferramentas, conceitos da área de data science como uma grande caixa ferramental que pode e deve ser utilizada em outras áreas. E nesse sentido, essa experiência acadêmica, ela combinou o seguinte, ela combinou técnicas de aprendizagem de máquina com dados geoespaciais, então a gente está falando de algo também geolocalizado, para tratar um problema de predição de cobertura em sistemas de comunicações móveis. Então, nesse momento que a gente consegue ver a diferença entre os desafios que eu enfrentei na experiência prática de consultoria lá do problema de localização e a experiência acadêmica, dentro da qual eu tive que mergulhar em um algoritmo específico de machine learning para entendê-lo melhor e aplicar no problema que eu estava analisando. E daí a gente pode tirar uma primeira lição para um cientista de dados. É muita informação, são muitos algoritmos diferentes, né, para ser específico. E, consequentemente, um dos principais erros de um cientista de dados
é tentar usar aquilo que ele sabe em todos os problemas que aparecem, né? Então, uma lição que a gente pode tirar é que a gente precisa realmente entender o problema e, muitas vezes, entender o negócio no qual a gente está se inserindo através da ciência de dados. E moldar aquilo que a gente sabe, correr atrás de outras habilidades, entender novas técnicas, aprofundar na área de aprendizagem de máquina, de ciência de dados, inteligência artificial. Espera aí, quais são as diferenças entre essas áreas, né? Então, quando a gente aprofunda em cada uma, a gente consegue entender as diferenças e usar de maneira mais apropriada, mais adequada, fazer o fit, né, desses conhecimentos técnicos de data science aos problemas nos quais nós estamos inseridos. Então, vou aproveitar, melhor dizendo, esse slide aqui, para dizer que, como apresentador, existem algumas lições a serem informadas ao longo dessas duas experiências, uma experiência prática e uma experiência acadêmica. Existiram outros, estão existindo, né, várias outras experiências, projetos dentro dessa área e área correlata à ciência de dados, mas das várias que eu participei, eu considero essas duas aqui, duas áreas bem interessantes, bem importantes ao longo da minha trajetória profissional até o momento. Tudo bem? Vou passar o slide aqui, pessoal, e a gente está gerando uma legenda, e por isso eu vou dar um zoom aqui para a gente entender um pouco melhor o que são esses ciclos de hype e por que eles estão colocados aqui nesse slide, nessa apresentação de importância de ciência de dados. Existe uma relação, sim, tá, entre inteligência artificial e ciência de dados, além da aprendizagem de máquina. Eu vou mostrar ela logo adiante, mas sempre nas minhas primeiras apresentações eu começo as explicações sobre inteligência artificial com esses hype cycles, esses hype cycles que, na verdade, explicam ou buscam explicar o que está acontecendo com as diversas tecnologias emergentes aqui no caso à esquerda, e as tecnologias relacionadas à inteligência artificial, nesse caso à direita. Então, pessoal, eu coloco esses ciclos para a gente poder entender o seguinte. Vejam que aqui à esquerda eu tenho uma série de tecnologias e dentre as várias aqui eu não tenho conhecimento algum, tem outras que eu entendo alguma coisa. É um gráfico muito geral, muito bacana, que reúne muitas informações sobre tecnologias emergentes diferentes, né? E o Gartner, que é a consultoria que emite esse ciclo de hypes, ele faz esse trabalho em função de uma série de outros trabalhos e surveys para poder produzir um gráfico como esse e posicionar as diferentes tecnologias ou frentes, né? Muitas delas na frente bem no limite ali do estado da arte da tecnologia, ao longo dessa curva. E essa curva se inicia com um trigger de inovação. Ele é bem íngreme, tá? É o momento onde as pessoas, os pesquisadores, a comunidade científica e ciclos, né, gerais de comunicação ligados à ciência estão falando muito sobre um determinado tópico. É o gatilho de inovação aqui que, na verdade, está empurrando ou impulsionando essas diversas tecnologias bem aqui para o pico. A gente tem um pico aqui, o nome dele é pico de expectativas, né, inflacionadas, inflated expectations, onde realmente é uma hype falar sobre aquele respectivo assunto. E qual é a importância desse gráfico nesse momento aqui de data science? Bom, muitas das tecnologias que estão nesse gráfico, pessoal, estão fundamentalmente relacionadas com ciência de dados. E esse gatilho inicial de inovação, ele muda muito, né? Muda no sentido de incluir, remover, aparecem diferentes coisas aqui. Então, quando a gente chega nesse pico, ou nessa hype do ciclo, quer dizer que essa tecnologia está sendo muito comentada no mercado, na academia, e de repente, em seguida, a gente tem uma espécie de descida aqui, que é chamada de Vale da Desilusão, né? O que isso significa para a gente poder se inteirar sobre o assunto? Bom, isso aqui, pessoal, quer dizer que, de alguma maneira, a gente está
observando um desaparecimento de algumas tecnologias que não conseguem ultrapassar esse vale da desilusão, né? Então, é como se a gente estivesse, na verdade, encarando a tecnologia de fato e, consequentemente, algumas conseguem atravessar esse vale da desilusão, enquanto outras têm mais dificuldade. Então, o platô de produtividade colocado bem aqui à direita, ele já é um momento em que existe um amadurecimento bem maior daquela respectiva tecnologia, porque ela atravessou essa espécie de vale da desilusão aqui. E a gente está vendo o machine learning aqui, né? Vou tentar aproximar aqui para que vocês possam ver. A apresentação também legendada está aqui, ó. Bem aqui na descida desse ciclo de hype, a gente vê posicionado a expressão machine learning. Mas e aí, Ricardo? Machine learning, data science, inteligência artificial, coisas se relacionam. Eu coloquei essas três informações iniciais aqui para a gente poder entender como ciência de dados se relaciona com outras áreas. Vamos dar um passo atrás e constatar, na verdade, a importância da ciência de dados. Por que muita gente está falando sobre isso hoje? É uma informação já amplamente conhecida, tá? Ela está aqui no slide. E ela, na verdade, é uma combinação desses dois fatores: capacidade de armazenamento e poder de processamento. Ricardo, essas coisas estão evoluindo ao longo do tempo, sim. E o fato é que de uns anos para cá, a gente tem muito mais capacidade de armazenamento que antes, e incluindo a parte de CPUs e GPUs, para que realmente a gente consiga produzir modelos preditivos, produzir modelos de aprendizagem de máquina com elevada rapidez, com ganhos em termos de processamento e com escalabilidade. Então, essa união entre capacidade de armazenamento e poder de processamento é como se fosse um cenário, não é, em que, quando essas duas coisas se juntam, a gente rapidamente entende a importância de data science, porque a gente consegue praticar mais ciência de dados. E eu também coloquei um terceiro ponto aqui, que é a acessibilidade aos dados, ou seja, a gente consegue acessar. A palavra acessibilidade aqui está sendo utilizada no seguinte sentido: hoje, na média, é mais fácil acessar um volume muito grande de dados, ter acesso a dados do que antes. Isso parece até óbvio, né? Mas quando a gente coloca as questões de proteção de dados, segurança e volume, variabilidade, tipo, a gente vai ver que existe um desafio aí chamado de Big Data. Então, ter acessibilidade aos dados, ó, isso está. Hoje a gente pode falar que a gente tem muito acesso aos dados, mas e a capacidade que a gente tem de realmente fazer algum acesso, fazer algum processamento, fazer algum armazenamento? Aí já é outra história, né? E a segunda bullet aqui é a prática de data science. Na prática de data science, eu coloquei dois pontos que eu considero dos mais importantes para a gente poder falar um pouco sobre ciência de dados na prática. Por que hoje muita gente está falando sobre isso, né, de uma maneira assim realmente volumosa? Ou seja, outras áreas de marketing, engenharia, medicina, finanças, economia, tudo tá usando esse termo de data science, de big data. Então, de alguma maneira, essas várias empresas relacionadas a essas diversas áreas estão falando sobre isso. E por que elas estão falando, né? Bom, porque existe uma forma de praticar ciência de dados e agregar valor ao negócio. As empresas estão entendendo isso de uma maneira bem mais clara. Ou seja, é possível agregar valor ao negócio através da prática de ciência de dados. Isso não é novo, tá? Já tem muitas empresas fazendo isso desde longa data, e de alguma maneira isso está escondido lá nas áreas de business intelligence, de analista de negócios, analista de inteligência de mercado, estatísticos. Agora, quando a gente mistura isso com ferramentas de programação, com ambientes da ciência da computação poderosos, com técnicas de aprendizagem de máquina, da inteligência artificial também, a potencialidade de data science se expande.
E aí, é nesse momento que a gente consegue ver essa informação aqui, ó. Vão aparecendo diferentes formações ou carreiras envolvidas. Então, é bem difícil a gente concentrar todas as atividades relacionadas a um projeto de data science para uma empresa em uma pessoa ou em um cientista de dados, ou até mesmo numa pequena ou média equipe de cientistas de dados. O fato é que existem outras carreiras ligadas ao projeto de ciência de dados que, quando encadeadas ou quando postas em conjunto, aí sim podem agregar valor ao business, ao negócio que faz uso do projeto de ciência de dados ou dos projetos de ciência de dados. E como esse valor, pessoal, é convertido para a empresa que faz uso de data science? Bom, a grande história é que tudo isso que a gente vai falar nos slides mais à frente fornece suporte a uma eventual tomada de decisão. Então vejam só, imagine que a gente tem uma caixinha chamada ciência de dados e as empresas enxergaram que ela pode trazer valor para a própria empresa. Esse valor realmente aparece no momento em que o output relacionado a essa caixinha chamada data science suporta ou baliza uma tomada de decisão correta, certo? Então, a gente pode interpretar essa caixa de data science como um sistema em que ele, de alguma maneira, processa sinais de entrada e gera um output para o gestor, gera um output para o tomador de decisão. E é nesse momento que eu uso essa expressão aqui, pessoal, ó, camada de inteligência sobre ciência de dados. Então, o cientista de dados, ele faz parte de um projeto bem maior, tá? E os resultados que esse projeto de ciência de dados pode entregar para a empresa, a gente precisa sobrepor ou colocar uma camada de inteligência sobre os resultados de data science. Por que isso, Ricardo? Para que realmente a gente tenha uma ideia clara de como balizar uma tomada de decisão. Na prática, a gente faz ciência de dados em diversos tipos de projetos, com diversos objetivos diferentes. Mas e aí, como fazer com que esses outputs, esses insights, como o pessoal chama, realmente possam agregar valor à empresa que faz uso daquele projeto de ciência de dados? Então é por isso que eu coloquei essas três informações. Primeiro, o tempestade, não é? O que surge quando você combina capacidade e poder de processamento. Tem uma palavrinha aí chamada Big Data, que reforça a importância da realização de ciências sobre os dados. Na prática, isso vai envolver várias formações diferentes e, para que realmente isso agregue valor à empresa, a gente precisa de uma camada de inteligência atuando sobre um projeto de ciência de dados. Perfeito, pessoal? Entenderam esse raciocínio inicial? Bom, nesse slide aqui a gente tem uma figura, ela também está aqui, ó. Eu busco com essa figura responder a seguinte pergunta. Ricardo, qual é a diferença entre inteligência artificial, machine learning, deep learning, ciência de dados? Então, hoje, são diversas habilidades que realmente são requeridas para que uma pessoa fale, olha, um profissional diga, eu sou um cientista de dados. Não é da noite para o dia, a gente sabe disso, e tem duas grandes áreas que estão, na verdade, sustentando tudo que a gente vê hoje de data science na prática. Essas áreas são matemática e estatística e ciência da computação. Eu vou passar aqui para o slide onde gera-se a legenda, para o pessoal também poder acompanhar as explicações. Então, a gente tem uma grande área de matemática e estatística e uma grande área de ciência da computação. Ricardo, eu preciso entender muito de estatística para ser um cientista de dados, entender muito de matemática. É muito difícil a gente ter um conhecimento completo de todas essas áreas, principalmente dessas duas grandes áreas que sustentam o que a gente entende como ciência de dados. Eu, particularmente, considero data science como uma área multidisciplinar.
Pelo simples fato, porque ela envolve conhecimentos de estatística, envolve conhecimentos de álgebra, álgebra matricial, envolve conhecimentos de programação, pessoal. São muitas ferramentas de programação que são utilizadas em um projeto de ciência de dados. Isso significa que a ciência de dados está fornecendo o ferramental para um cientista de dados poder trabalhar. E dentro da ciência da computação, a gente tem áreas específicas de conhecimento, como, por exemplo, a inteligência artificial. Então, se eu pudesse colocar uma definição breve aqui, pessoal, porque é difícil fazer isso, né? Fornecer uma definição clara e que funcione para Artificial Intelligence, né? Bom, eu costumo fazer isso ponderado pelo objetivo da inteligência artificial, que é emular o processo de aprendizagem do cérebro humano, do ser humano, nas máquinas. E uma das técnicas que está fazendo isso com significativo desempenho hoje é a aprendizagem de máquina. Logo, machine learning está dentro de inteligência artificial e está cumprindo o seu papel com significativo desempenho. Então, a aprendizagem de máquina está contida na inteligência artificial. E dentro da aprendizagem de máquina, vejam só, a aprendizagem profunda. Em inglês, Deep Learning. Ricardo, brevemente, o que é Deep Learning para o pessoal que está assistindo, que ainda não viu esse termo, e para os que também já estão habituados, familiarizados com o termo. Bom, Deep Learning, pessoal, significa aprendizagem profunda e é uma sub-área da Machine Learning, da aprendizagem de máquina, fundamentada em arquitetura de redes neurais artificiais mais profundas. Quando eu falo mais profundas, quer dizer que essa rede neural artificial, que pode ser convertida, e na verdade é convertida em um algoritmo computacional, esta rede tem muitas camadas de neurônios. Tá? Então, esses termos técnicos relacionados à aprendizagem profunda permitem que a gente fale o seguinte: olha, é uma técnica muito promissora dentro da aprendizagem de máquina e que nos informa o seguinte: vale a pena ir pelo caminho de redes neurais artificiais. Em outras palavras, das diversas técnicas que existem de aprendizagem de máquina, a aprendizagem profunda realmente tem alcançado resultados expressivos em termos de desempenho na realização de diversas tarefas. Já a gente vai falar sobre várias delas, mas existem muitas tarefas que a gente pode comentar, como processamento de linguagem natural, visão computacional, predições, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas tarefas de aprendizagem de máquina. E aqui ao lado, pessoal, a área de ciência de dados. Então, por que eu coloquei ela aqui? Bom, porque é perfeitamente possível você conduzir um projeto de ciência de dados sem necessariamente utilizar modernas técnicas de aprendizagem de máquina. Tá? Isso é perfeitamente possível. E, de fato, o que a gente tem que se atentar é o seguinte: qual é o problema de negócio? Quais são as perguntas de negócio que eu estou buscando responder? Se eu conseguir respondê-las com um ferramental estatístico da ciência de dados, por exemplo, ótimo. Esse é o ponto. Então, nós podemos conduzir um projeto de data science, sim, sem necessariamente utilizar inteligência artificial. Perfeito? O mais importante é a gente definir quais são os nossos objetivos. Por que nós estamos utilizando esse ferramental, seja de ciência de dados, seja de inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Tudo bem? Bom, e tão importante quanto esse ferramental colocado à direita, bem aqui, ó, no slide, né? Eu considero o conhecimento, ou a área de domínio específico, muito relevante. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que eu, particularmente, Ricardo, acredito numa interseção, tá? Numa combinação harmoniosa entre o conhecimento específico da área com ciência de dados, com inteligência artificial. Eu quero dizer que a efetividade, talvez, de um projeto de ciência de dados, ela dependa muito do conhecimento da área de domínio específico. Como lá eu comentei no início da apresentação, no caso de telecomunicações.
O conhecimento específico que eu tenho da área de telecomunicações foi essencial para que eu pudesse ter efetividade nas atividades de ciência de dados. Ou seja, os algoritmos que eu desenvolvi, aquilo que eu estudei, a maneira como eu utilizei a aprendizagem de máquina no problema de telecomunicações, ela dependeu muito do meu conhecimento em telecomunicações. A mesma coisa para medicina, a mesma coisa para finanças. Então aqui a gente tem uma segunda lição. Tão importante quanto conhecer as ferramentas de ciência de dados, inteligência artificial e aprendizagem de máquina é o conhecimento específico da sua área. Ou das áreas que você, por exemplo, pretende atuar. Logo, um cientista de dados pode se deparar com desafios em que ele é interfaceado, digamos assim, ou ele é posto a áreas de domínio específico diferentes. E ele precisa entender um pouco daquele negócio, entender um pouco daquela outra área. E às vezes precisa entender muito. Isso é comum, tá? É muito comum o cientista de dados se deparar com desafios em que é necessário conhecimento específico de uma outra área, certo? E com isso a gente consegue definir melhor a ciência de dados como uma área multidisciplinar que use dessas grandes áreas, conhecimentos de programação, de matemática, de estatística, para resolver problemas de empresas. Por exemplo, né, vocês podem colocar resolver problemas humanitários, resolver problemas em diversas outras áreas de aplicação. E é por isso que eu tenho uma informação importante sobre esse slide aqui. Eu só queria dizer que existem muitas possíveis conexões da aprendizagem de máquina, por exemplo, com diversas áreas de aplicação aqui, tá, pessoal? Eu coloquei algumas das principais áreas de aplicação. Vejam que interessante. Aqui à esquerda eu coloquei a área financeira. Então, a aprendizagem de máquina, ela começa a se diferenciar de ciência de dados no momento em que perguntas mais sofisticadas, como predição, recomendação, começam a surgir. Enquanto a estatística tradicional, fundamentada em descrição estatística, em estatística inferencial, por exemplo, elas também fornecem valiosos insights para todas as áreas. Mas é aqui que a gente começa a entender que machine learning está bem mais preocupado ou mais focado na geração de predições, na geração de recomendações. Enquanto ciência de dados engloba, além disso, os aspectos de aprendizagem estatística tradicional que nós conhecemos, como estatística descritiva e estatística inferencial. Isso é fundamental para todas as áreas. Ou seja, muito trabalho de análise de dados já é feito na área financeira, nas áreas de e-commerce e mercado, na área da saúde e na área de transporte e infraestrutura. Mas vejam algumas informações que eu coloquei aqui. Ó. Área financeira. Lançamento de produtos financeiros. Análise de crédito ou geração de predições financeiras. Detecção de fraudes, suporte e tomada de decisões. Ricardo, o que isso significa? Bom, esses são alguns pontos, são alguns dos objetivos que podem ser vislumbrados ou colocados na pauta com o ferramental de Machine Learning. Ah, Ricardo, mas isso já não é feito? Sim, é feito. Ou seja, muitas empresas da área financeira lançam produtos financeiros para o seu respectivo público-alvo. Mas com a aprendizagem de máquina, será que você não pode ter uma melhora, um aprimoramento ou um melhor desempenho no lançamento desses produtos financeiros? Será que as análises de crédito para conceder extensão de crédito ou não para os seus clientes pode ser mais assertiva? Isso no médio prazo é interessante para a empresa? Será que é possível analisar operações, dados financeiros e detectar fraudes ou possíveis fraudes de uma maneira maior desempenho? É nesse ponto que a gente coloca a efetividade da aprendizagem de máquina nessas outras áreas. Então, as mesmas atividades já desenvolvidas nessas áreas de aplicação, podem ser feitas com melhor desempenho e também o surgimento de novas atividades que podem ser vislumbradas, né? Vou colocar um outro exemplo aqui,
que é a área da saúde. Processamento de dados hospitalares. Ricardo, isso aqui já é feito em todos os hospitais, ou pelo menos na grande maioria. Sim, alguns hospitais têm um controle, um monitoramento mais profundo, mais eficaz e eficiente dos seus dados, enquanto outros já precisam de uma melhoria nesses processos. Então, a gente pode analisar ou comentar a aplicabilidade da aprendizagem de máquina na área da saúde de duas formas. Forma número 1, automatizar ou melhorar a gerência, melhorar a operacionalidade dos processos em relação aos dados do hospital ou dos centros de saúde e clínicas, ou seja, existem ferramentas da aprendizagem de máquina que ajudam esses hospitais a gerir melhor os seus dados, a entender melhor os seus dados, e com isso ter mais controle e fazer de fato gestão de saúde. E além disso, previsões, predições, recomendações. E aqui eu queria só colocar um ponto importante. Fazer o processamento e usar técnicas de aprendizagem de máquina para recomendar produtos, recomendar filmes, por exemplo, séries, conteúdo, é um ponto. Fazer recomendações baseadas em técnicas de aprendizagem de máquina para esse caso da saúde já é um outro ponto que pode exigir técnicas completamente diferentes, pode exigir uma tratativa, uma abordagem completamente diferente. Pela simples razão, o negócio aqui é outro, né? Então, quando você muda o business e, consequentemente, a área de aplicação, uma coisa depende da outra, né? Você precisa moldar o ferramental de aprendizagem de máquina para que ele se acople de maneira efetiva àquela área de aplicação de destino. Tudo bem? E aqui eu queria compartilhar com vocês, pessoal, duas visões, rapidamente, sobre um projeto de ciência de dados, tá? Uma visão processual e uma visão de arquitetura. Na visão processual, vejam que eu começo a explicação aqui com um problema de negócio, né? Daqui para cá, a gente sabe que tem um mundo de coisas acontecendo. Eu vou voltar aqui na apresentação, ó. Nessa visão processual sobre o que é um projeto de ciência de dados, a gente tem uma passagem do problema de negócio para essa parte da figura aqui, que é exatamente um banco de dados, é a figura que a gente utilizaria para colocar um banco de dados aqui. Muita coisa aconteceu aqui. Então, existem perguntas de negócio dentro dessa caixinha aqui chamada problema de negócio, e a passagem daqui para cá requer uma daquelas formações de ciência de dados que nós comentamos, que é a engenharia de dados. Então, uma das carreiras de ciência de dados hoje que é muito importante para o sucesso de um projeto de ciência de dados na prática é a carreira do engenheiro de dados. Ele é que vai fazer o pooling, vai fazer a extração, vai fazer a transformação, o load, o carregamento de diversos tipos de dados em uma base, para que posteriormente análises estatísticas possam ser feitas pelo cientista de dados. Logo, a gente está falando aqui de um tipo de profissional que precisa lidar com ferramentas de engenharia de dados, bancos de dados, Big Data, Data Lake, Data Warehouse. É uma área muito abrangente, é uma área muito grande, mas que é muito importante para o sucesso desse projeto de ciência de dados. Ou seja, não dá para ir para frente sem antes ter uma eficácia e uma eficiência no sentido de fazer rápido, né? Esse pooling de dados, esse carregamento dos dados para uma base mais limpa, mais compactada, mais concentrada, para que as análises possam ser feitas. Ou seja, a análise de dados só entra em cena após o sucesso da etapa de engenharia de dados. Quando eu digo sucesso, quer dizer que os dados foram efetivamente carregados, né? E estão muito mais limpos do que antes. E aí você começa uma fase de preparação. Nessa fase de preparação, você está, na verdade, olhando mais adiante para uma eventual etapa de modelagem. É nesse momento aqui de modelagem que a gente pode introduzir nesse projeto de ciência de dados aspectos de aprendizagem de máquina. Ou seja,
técnicas de machine learning podem entrar num projeto de ciência de dados bem aqui na fase de modelagem. Você pode conduzir a análise de dados, fazer análises exploratórias e resolver o problema de negócio sem precisar fazer modelagem, sem precisar treinar um modelo de aprendizagem de máquina, fazer a sua avaliação de desempenho, ó, e em seguida fazer a sua produção. Então, pensando na incorporação de machine learning em um projeto de data science, a gente tem uma grande etapa exploratória, é uma etapa onde os cientistas de dados brigam com os dados mesmo, né? E você prepara o seu dataset para que realmente você treine um modelo de machine learning na fase de modelagem. Essa decisão, o momento que você passa, esse momento, na verdade, né, entre a parte de exploração e a parte de modelagem, é muito importante em um projeto de ciência de dados. Por isso eu usei essa figura aqui que parece um pequeno funil, né, em que você está selecionando os dados de interesse, testando, explorando. Isso tudo é muito importante para que você realmente tenha um modelo de machine learning que atinja um bom desempenho. Por isso essa fase de avaliação aqui mais à frente. Somente quando a avaliação de desempenho é realmente boa, ou seja, existe uma informação de que o modelo atinge bom desempenho, aí você entra numa fase de produção. Essa fase de produção também existe um mundo aqui dentro. Ricardo, como é que nós vamos produzir esse modelo de machine learning? Uma aplicação web, a gente vai usar, vai escalar, vamos colocar ele na nuvem, vamos desenvolver uma aplicação, vamos fazer um aplicativo, vamos fazer um dashboard. Isso tudo depende do negócio, viu, pessoal? Então, os objetivos do negócio também vão determinar diversos aspectos da fase de produção. Mas o modelo de ML só vai para a produção se você tiver uma análise aqui, um loop iterativo ocorrendo, não é? O loop de iteração ocorrendo entre modelagem e avaliação. Para que a gente realmente bata o martelo e fale, olha, esse modelo de ML foi treinado para fazer tarefa de predição, para fazer a tarefa de classificação, para fazer tarefas de recomendação, e realmente ele chegou num desempenho técnico razoável, plausível. Portanto, vamos produzi-lo. Então, essa é uma visão processual de um projeto de ciência de dados, pessoal. Ela muda de acordo com o negócio. Isso significa que alguns blocos podem entrar e outros podem sair, tá bom? E, consequentemente, ela pode ficar mais complexa, no sentido de ter mais blocos funcionais, ou menos complexa. Tudo bem? Essa visão processual, ela é basicamente o fluxo que explica como essa visão de arquitetura também funciona. Essa visão é bem interessante, porque ela vai nos permitir entender um pouco mais a fundo quais são as tarefas de ciência de dados que nós podemos aplicar. Que podem estar presentes, na verdade, numa arquitetura de data science. Então, vejam que eu coloquei aqui uma área dessa arquitetura relacionada à engenharia de dados, ou data engineer, e bem no centro aqui a gente tem uma peça central chamada de data lake. Então, para ser breve aqui também, na explicação, data lake não é uma tecnologia específica, tá? Nós utilizamos tecnologias como Hadoop, Spark, ecossistema Hadoop, para construir data lakes, que são repositórios de dados que permitem fazer o armazenamento e o processamento de grandes volumes de dados de diferentes tipos, estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Então, queria informá-los de que essa arquitetura aqui possui um data lake. Mas na prática ou no seu negócio, você precisa cogitar, entender, analisar e tomar uma decisão. Vamos construir essa infraestrutura ou não? Vamos colocar parte dela em nuvem ou não? Porque a tarefa de construção de um data lake é uma das principais atividades de um engenheiro de dados e que permite fazer com que diversos tipos de dados possam ser acomodados nesse repositório. Vejam alguns exemplos que eu coloco. Medições de dados, logs de usuários, sinais de uma rede de internet das coisas, isso tudo é dado.
E dado em sua forma bruta, pode ser armazenado no Data Lake. Ou seja, existem tecnologias para armazenamento de dados não estruturados que podem receber normalmente dados de diferentes aplicações. Logs de transação, dados de redes sociais, Twitter, etc. Isso tudo pode convergir para dentro de um Data Lake. E aí, Ricardo, o que a gente faz ali? Ó, nessa primeira arquitetura, pessoal, a gente tem aqui uma abordagem em que é possível fazer uma migração dos dados do Data Lake para um Data Warehouse, que em princípio é menos flexível, mais estruturado, precisa receber um dado muito mais limpo do que um Data Lake. Tá? Essa distinção ela é válida, ela é plausível, mas é possível rodar machine learning, por exemplo, sobre um Data Lake. Tá? É possível você utilizar ferramentas de ML e aplicar essas tarefas que nós estamos colocando aqui à direita, ó, estatística descritiva, diagnóstica, análise preditiva, recomendação, isso aqui são tarefas ligadas à ciência de dados e aprendizagem de máquina, bem ao lado direito aqui da arquitetura. Eu estou dizendo que é possível aplicar esses processos de data science e machine learning sobre um data lake. Mas também é possível fazer a migração dos dados do data lake para um data warehouse, para que a empresa tenha um dado limpo, mais compacto, mais objetivo sobre aquilo que está no repositório Data Lake, que em princípio não é estruturado e que compete aos dados na sua forma bruta. Então, o processo de migração daqui para cá, ele é algo que deve ser decidido no momento em que você desenha, ou o arquiteto de solução desenha essa arquitetura de um projeto de ciência de dados. Se ela vai atingir ou visar ou não a tratativa de Big Data, por exemplo. Então, novamente, tal como na visão processual, nessa visão de arquitetura, alguns blocos podem sair e outros blocos podem entrar. E aqui, Ricardo, a gente tem a estatística descritiva. Né? A estatística descritiva já é um ponto dessa cadeia, perdão, dessa arquitetura, onde nós descrevemos os dados, computamos várias estatísticas que sumarizam, sintetizam o que existe nos dados. Então, você tem lá uma série de informações, de dados no Data Lake que você não sabe. E você pode usar esse primeiro motor de estatística descritiva para calcular estatísticas básicas, média, desvio padrão, encontrar uma distribuição dos dados, fazer gráficos, por exemplo, nesse momento de correlação, entender como as suas features, como os dados estão correlacionados, tipo de dado que existe ali, isso tudo faz parte daquela fase de análise exploratória, que pode usar a estatística descritiva para sintetizar os dados. Gerar estatísticas é muito importante em qualquer problema, pessoal, porque permite descobrir o quê? O que é o dado. Então, a pergunta da estatística descritiva é o que é? O que existe ali dentro? Né? Completamente diferente da estatística diagnóstica, que é por quê. Enquanto a estatística descritiva descreve os seus dados, por exemplo, do varejo, imagens médicas, série temporal financeira, já na estatística diagnóstica, não. Você está preocupado em dizer qual é a relação ou encontrar qual é a relação entre variáveis, por que uma determinada variável está subindo, qual é a correlação, certo? Vejam, correlação aqui é muito importante, ela constata, ela sugere a causa, mas ela não comprova. Então a gente lança a mão de teste de hipótese, ferramental da aprendizagem estatística, ou da estatística mesmo, tá? Melhor dizendo, para realmente fazer o que a gente chama de inferência. A inferência ela é poderosa. Ela parte, então, de uma amostra e tenta dizer algo sobre o todo, para trabalhar ou responder perguntas mais sofisticadas, como essa. Qual é o porquê ou a razão do comportamento de algum dado, de alguma variável que está contida nesse dado. Diferente da estatística descritiva. Já a preditiva, ela olha para frente. A gente está aqui entrando, de fato, em machine learning. Aprendizado de máquina é bem focado, quando eu falo bem focado, é que
muitas técnicas de aprendizagem de máquinas são estritamente focadas em gerar predições. Perfeito? Então, a gente está conduzindo uma análise preditiva nesse lado aqui, ó, da arquitetura, para que respostas ligadas ao futuro possam ser obtidas, predições possam ser geradas. E aqui abaixo, recomendações. Ó. Como é que um sistema de recomendação funciona, Ricardo? Em poucas palavras. Bom, nós juntamos ou combinamos de uma maneira otimizada. Quando eu falo otimizada, é que existem regras de otimização que entram no motor de recomendação, tá? Que combinam o resultado da estatística descritiva, da estatística diagnóstica e das predições e geram uma recomendação. Então, você, na verdade, está combinando o que existe aqui na estatística descritiva, na diagnóstica e na preditiva, e em conjunto com regras de otimização, que são fundamentalmente baseadas no negócio, recomendações podem ser construídas, disparadas, para uma eventual tomada de decisão. Então, essa visão, pessoal, de arquitetura, ela é mais complexa, sim, ela é uma visão mais do todo, e o que eu queria mostrar para vocês é que existem diversas ferramentas interessantes de serem estudadas para entender melhor essa arquitetura. E eu coloco aqui um folder que é da 365 Data Science, que é uma empresa que está na área, que tem muito material bacana sobre Data Science e Machine Learning. Eu gostei muito desse, é como se fosse um infográfico, né, da 365 Data Science, tá? E eu gostei muito dessa parte aqui do infográfico, em que várias ferramentas são colocadas aqui para diferentes categorias. Quais são as categorias, né, Ricardo? Bom, Machine Learning, métodos tradicionais de ciência de dados, Business Intelligence, Big Data, ou Small Data, ou Data colocado de maneira aqui tradicional. Então, quando a gente abaixa aqui e analisa quais são as ferramentas existentes, isso traz um panorama bem interessante para a gente de que tipo de ferramenta técnica, tipo de linguagem de programação, de tecnologia, a gente pode buscar relacionado a essas categorias aqui acima. Vamos a alguns exemplos. Aqui a gente tem a linguagem R, Python, SQL, MATLAB, Hadoop, tá vendo? A Hadoop, o ecossistema Hadoop está ligado ao Big Data, ó, a coluna aqui de Big Data. Estão vendo? Java, Scala, vindo mais para cá, linguagem de programação, de novo, R, Python, SQL, MATLAB. E aqui também na parte de Machine Learning, ó, acho bem interessante comentar um pouco sobre isso aqui. As linguagens Java, JavaScript, Scala entrando na parte de aprendizagem de máquina, frameworks mais completos em nuvem como o Azure, RapidMiner, entre outros, como o AWS, da Amazon, enfim, existem soluções muito completas. Quando eu falo completas, que na verdade é um conjunto, uma gama de serviços ligados a data science e aprendizagem de máquina, que estão hospedadas em nuvem por grandes empresas como a Amazon, o Google e a Microsoft. E lá a gente pode ter acesso a essas ferramentas e treinar modelos de aprendizagem de máquina, praticar ciência de dados, consumir planilhas, dados, gerar predições, fazendo uma série de atividades que a gente está comentando aqui. E ainda assim combinar essas informações com o que a plataforma, né, de ML nos oferece. Né? A plataforma como serviço nessas grandes empresas como Microsoft, IBM, Google e Amazon fornece. Então, achei interessante esse infográfico para a gente poder entender um pouquinho sobre quais ferramentas, linguagens de programação e tecnologias estão presentes nessas diferentes categorias aqui, né, de aprendizado de máquina, Business Intelligence, Big Data. Perfeito? Bom, para complementar aquele slide, eu coloquei várias referências interessantes aqui. Existe muita informação sobre o tema, tá, pessoal? A internet está bem rica no sentido de fornecer bons materiais de ciência de dados e aprendizagem de máquina. E o fato é que a gente tem aqui livros
que tratam o assunto de maneira diferente. Então, por exemplo, eu estou com esse livro aqui agora, estou gostando bastante dele, já comprei ele há algum tempo, e ele chama-se An Introduction to Statistical Learning. Então, uma expressão um pouco diferente do que nós estamos falando aqui, que é a aprendizagem estatística. A aprendizagem estatística ela é ligeiramente diferente da aprendizagem de máquina, no sentido de ter o objetivo de compreender melhor os dados. A gente não tem um objetivo na aprendizagem estatística de gerar boas predições, tal como no machine learning. A gente está mais interessado em compreender o processo aleatório que gerou os dados para nós. Essa é a ligeira diferença entre statistical learning e machine learning. Enquanto em uma a gente tenta entender melhor a estrutura dos dados, responder questões de inferência, estatística descritiva, na outra, em machine learning, a gente está mais preocupado em treinar o modelo, atingir boa performance e seguir adiante. Então, são objetivos ligeiramente diferentes. E, consequentemente, a gente pode se deparar com livros de machine learning que tem uma abordagem mais teórica, uma abordagem mais estatística, uma abordagem mais analítica, enquanto outros livros muito mais hands-on, que é o caso desse exemplar aqui, ó. Focado em Python, um ótimo livro para quem está começando a estudar e quem já tem bem boa familiaridade com o assunto. Ele chama-se Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn e TensorFlow. Então, tem muita informação sobre esses livros na internet. Eu queria destacar esses dois. Tem vários, eu coloco aqui livros das linguagens R e Python, focados em probabilidade, estatística, redes neurais. Aqui é um bom livro, um ótimo livro do Simon Hayek sobre redes neurais. Então, a gente tem um acervo aqui razoável para começar a entender um pouco das diferenças de abordagem entre cada um dos autores. Então, realmente, estudar machine learning, às vezes você cai diante de um autor em que a abordagem é muito mais analítica, mais teórica, enquanto outros autores levam ou conduzem as explicações com abordagem muito mais mão na massa. Qual o melhor, Ricardo? A combinação das duas. Certo? Chega um momento em que a gente precisa entender um pouco mais sobre o que os algoritmos estão fazendo com os dados. Como esse processo de aprendizagem está ocorrendo com os dados. É nesse momento que a gente vai para livros com abordagem mais teórica. Agora, para ver resultados, implementar, resolver problemas, a gente pode seguir a linha mais hands-on e ir atrás de livros ou buscar livros que tenham projetos, uma vez que muito da experiência que a gente desenvolve nessa área, ela depende da caminhada que a gente faz de projeto a projeto. Então, terceira dica aí, ou terceira lição que a gente pode colocar. O amadurecimento, né, de um cientista de dados, ele depende muito dos desafios que ele enfrenta em projetos práticos, né? E o acervo teórico, nesse caso, serve como uma forma de nós consolidarmos e ter mais confiança a cada projeto na parte. Bom, eu passei rápido por esses slides iniciais aqui, e eu queria agora comentar um pouco com vocês sobre a análise exploratória que eu estou fazendo. Tá? Deixa eu só preparar aqui o ambiente. Para que eu possa mostrar para vocês que tipo de análise eu estou conduzindo, quais são os objetivos, que tipo de software eu estou utilizando para retratar a situação atual que nós estamos passando, tá? Bom, compartilhei aqui a tela e eu queria mostrar alguns dos principais portais que eu estou utilizando. Vocês já devem conhecer alguns. E o intuito dessa parte da apresentação, pessoal, é apresentar para vocês como é possível encontrar boas fontes de dados sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo,
Lembrando aqui que essa apresentação é para que a gente constate, levante a importância da ciência de dados. Esse dashboard, eu acho que vocês devem estar vendo aí, que eu estou compartilhando com vocês, e ele é uma das principais fontes de dados e que está sendo utilizado para monitorar a situação a nível global do que está acontecendo com o coronavírus. E existe um repositório de dados no back-end, né, digamos assim, dessa plataforma. E nós vamos acessar esses dados, mostrar para vocês aonde eles estão, que tipo de dado a gente tem, como eu trouxe isso para o MATLAB no caso, e fornecer um panorama exploratório sobre o que está acontecendo em diferentes países. Então aqui a gente tem 3 informações bem intuitivas, relevantes, que são o total de casos confirmados em todos os países aqui considerados abaixo, o total de mortes, infelizmente, que já ocorreram até o momento. A gente está aqui com uma atualização às 5h20, às 5h20 da tarde teve uma atualização na plataforma, e o total de pessoas recuperadas. Essa plataforma é do Instituto John Hopkins, que está liderando aí uma série de iniciativas, atividades de análise, de investigação, de pesquisa, de recomendações, orientações para diversos países, e em conjunto com a Organização Mundial da Saúde. E é uma boa fonte de informação, é um bom dado, a gente tem confiabilidade nos dados que aqui estão sendo colocados. E aonde estão esses dados, pessoal? Eu não sei se está dando para ver aqui, bem aqui abaixo, eu estou com o mouse aqui, ó, a gente pode encontrar o link direto para o GitHub. Certo? Ó. Então a gente pode clicar bem aqui, ó, eu estou aqui com o mouse passando, e ao clicar nesse link, ó, Database GitHub Here, a gente é direcionado à página onde os dados podem ser baixados. Então aqui eu recomendo que vocês façam com atenção nessa página para poder ver as outras fontes de dados relacionadas a essa plataforma, tá? A gente tem aqui a Organização Mundial da Saúde. A gente pode entrar direto no site com poucos cliques, ó, a gente pode ver a situação através de reports. Podemos clicar aqui em Situation Reports e a cada dia é emitido ou publicado um relatório bem mais completo do que está acontecendo a nível global, sintetizando as principais informações e o que está acontecendo nos diversos países, nessa aba aqui ou nessa parte de monitoramento com os vários dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui abaixo, a gente tem alguns gráficos e algumas definições importantes dos casos, ó. Perfeito? Então, aonde eu entrei aqui? Eu entrei no site da Organização Mundial da Saúde, através da plataforma do John Hopkins, do Instituto. Vim aqui em Situation Reports e consigo acompanhar o que a Organização Mundial da Saúde está emitindo sobre a doença Covid-19. Perfeito? Ricardo, aqui no repositório de dados, como é que eu faço para fazer o download dessas informações, desses dados, melhor dizendo? A gente pode clicar aqui, ó, em download, fazer o download desse conjunto de dados e entrar nesses repositórios e observar que tipo de dado existe aqui. Séries temporais de casos confirmados, de mortes confirmadas, infelizmente, de casos recuperados. A gente pode fazer o acompanhamento ou baixar os arquivos dia a dia. A última atualização aqui no repositório é do dia 29, tá? Eles fazem essa atualização periodicamente. E aqui a gente pode, então, baixar esses dados para fazer uma eventual análise, para acompanhar. Então, o objetivo que a gente tem aqui é mostrar o seguinte, olha, como nós podemos acompanhar, monitorar a situação, para que o entendimento do que está acontecendo a nível global fique mais claro em termos de evolução do coronavírus no mundo. E esse é o ponto, tá?
eu fiz o download desses dados. Acho que vocês devem estar conseguindo ver aqui. E o primeiro importe que eu fiz as séries temporais até o dia 29 permitiu com que eu pudesse rapidamente verificar casos de cada país. Então, eu importei aquela base de dados para o MATLAB, fiz uma série de filtros de análise dos dados, os dados estão muito limpos, então está bem tranquilo mexer com as séries temporais que são colocadas, dá para mexer dia a dia, dá para mexer com as séries temporais. E existe um pequeno trabalho de pré-processamento aqui em relação à análise exploratória que eu estou fazendo. Então, o objetivo aqui, pessoal, é fazer a análise exploratória dos dados. Em outras palavras, corroborar o que está sendo dito aqui pela plataforma e entender melhor, através de gráficos exploratórios, o que está acontecendo em cada país. Perfeito? Esse é o meu objetivo aqui. Reforçando, eu não sou da área epidemiológica, eu não sou biólogo também, sou engenheiro, né, de telecomunicações, e o que nós vamos ver aqui é o resultado do que os países estão fazendo. Não é o meu propósito dar nenhuma recomendação ou sugestão diferente do nosso atual governo federal. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito grande em relação ao que está acontecendo no nosso país, especialmente por causa da curva de inclinação que nós vamos ver logo adiante em relação ao Brasil. Tá? Então, o primeiro caso que a gente colocou aqui é o caso da China. Então, aqui eu vou abrir a curva da China. Casos confirmados. Eu vou passar aqui para a apresentação, para poder gerar a legenda. A gente está vendo aqui, espero que vocês estejam vendo aí também, a evolução de casos confirmados no país, na China, na Ásia, desde o início da pandemia. A gente sabe que antes dessa data já havia muita informação e muitos dados que a própria China estava trabalhando, muitas recomendações, análises que já estavam sendo feitas antes do dia 22, mas o fato é que o país lá entrou em uma quarentena mais radical a partir do dia 23 de janeiro, né, China. E a gente vê, essa aqui é a curva cumulativa, então as ações foram iniciadas em meados ou praticamente no fim de janeiro, entrando no fim de janeiro, e ainda assim a gente tem uma acentuada inclinação aqui dos casos confirmados antes do patamar. O patamar já foi estabelecido na China desde o final de fevereiro. Tá? Então eu estou monitorando esse gráfico aqui desde meados de fevereiro e já deu para verificar que a situação na China, em termos de número de casos confirmados, isso aqui é número de casos confirmados, né? Está seguindo esse patamar de algum tempo. As ações começaram no início de fevereiro, precisamente, lá no dia 23, 24 de janeiro, e a efetividade já começou a aparecer. Não, a gente tem um delay aqui. E é esse delay que é muito importante de ser colocado. A gente está falando aqui de um período de um mês, né? Um mês, mais de um mês, até esse patamar ser alcançado no caso da China. Ou seja, os efeitos em termos de combate à proliferação, à evolução dos casos confirmados, eles foram percebidos na China após um período relativamente longo, desde o início das medidas. E essa inclinação aqui apareceu. E aqui a gente tem um ponto bem crítico, bem em meados aqui de fevereiro, em que houve um salto realmente no número de casos. Então, essa é a primeira informação que a gente tem da China, ou seja, a curva acumulativa já alcançou um patamar, e o que eu queria comentar com vocês aqui é que esse patamar surgiu após um ponto de inflexão, pessoal. Então, o surgimento dessa situação mais estabilizada em termos de número de casos confirmados surge após um ponto de inflexão em que essa curva aparentemente exponencial, né,
no início, dependendo de onde a gente coloca essa janela aqui, ela muda de comportamento. E esse foi o caso também da Coreia. A Coreia do Sul, a gente vê aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês o caso da Coreia. A Coreia do Sul, ela tem um número menor de casos confirmados no comparativo com a China. Então, enquanto a China está lá com um patamar de 80, mais de 80 mil casos, a Coreia do Sul já está com 8, 9 mil casos. Um pouco mais de 10% dos casos da China, no total. E o surgimento de um patamar já foi estabelecido aqui. A gente já vendo um decréscimo mesmo da inclinação dessa curva de casos confirmados, nos informando que as ações, as medidas tomadas por esse país estão sendo efetivas no sentido de estabilizar, de não gerar mais novos casos. Perfeito? Do mesmo modo que na China, a gente tem aqui uma elevada, na verdade a Coreia do Sul sofreu bastante no início em termos de número de casos confirmados, tal como na China. Perfeito? Então esses dois países aqui são os países que passaram por esse ponto de inflexão e o surgimento de um patamar ocorreu depois. Certo? Aqui eu coloquei algumas informações sobre a Coreia do Sul. Passagem pelo ponto de inflexão da curva, surgimento de um patamar, sistema de saúde de alta qualidade. Casos iniciais foram localizados com rapidez nesse país. E aqui o caso da Itália, que infelizmente ainda está registrando casos, e infelizmente com um número de mortes elevado, tal como a gente pode ver aqui nessa plataforma. Ela lidera a quantidade de óbitos, infelizmente, e a análise exploratória que a gente está fazendo aqui permite dizer o seguinte: olha, a Itália ainda está nessa condição exponencial de crescimento de casos confirmados e, infelizmente, com um crescimento também de número de óbitos. Logo atrás dela tem a Espanha. A Espanha também é um caso sério, um caso bem complicado. Quando a gente faz o gráfico, a análise do caso da Espanha, pessoal, a gente vê algo bem similar ao que aconteceu na Itália. E num curto período de tempo, né? Então, esse curto período de tempo aqui é o que realmente faz a gente dizer que existe uma inclinação bem forte na quantidade de casos confirmados nesses dois países. E balizar a informação de que aquele epicentro, que infelizmente surgiu na China, foi deslocado. Né? Surgiu um epicentro, na verdade, aqui na Europa, puxado por esses dois países, a Itália e a Espanha. Além de vários outros países que estão ali, mas a Itália e a Espanha são casos complicados, todos os casos são complicados, mas a Itália e a Espanha, num curto período de tempo, teve um grande crescimento, um crescimento muito acentuado de casos confirmados. Aqui a gente tem a situação do Brasil, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. São os dados do dia 29 de março que a gente tem, portanto, ontem. Existe uma plataforma também para a gente poder monitorar, analisar, verificar o que está acontecendo no nosso país. O Ministério da Saúde divulgou essa plataforma, está aqui nesse endereço. Ó. Então, a gente pode ver aqui a informação por estado. Isso aqui é muito importante, tá? A gente tem informação por estado da quantidade de casos confirmados, e, infelizmente, o número de óbitos, e a razão entre o número de óbitos e a quantidade total de casos confirmados, que é um número representativo do que a gente entende como taxa de letalidade, tá bom? A situação por estado está sendo colocada aqui abaixo, então a gente tem um portal de monitoramento dos casos no Brasil, e aqui eu destaco o trabalho do Ministério da Saúde ao informar a população com esse portal, com esses boletins epidemiológicos que são feitos diariamente, além de uma série de canais que estão informando, instruindo a população para o que está acontecendo no nosso país e também nos outros. Então, a gente tem um painel em que dá para ver a situação por estado. E aqui, a curva do Brasil, considerando todos os estados. A gente nota também que existe, deixa eu botar lá no slide que tem a legenda,
uma evolução significativa dos casos confirmados no Brasil. Estamos passando, a gente já passou de, na verdade, 4.000 casos, tá? Tá aqui 4.256 casos nesses dados, no portal a gente tem informação mais atualizada. E a problemática aqui é que a subida também é exponencial, muito similar à Itália e Espanha. O fato é, precisamos encontrar aquele ponto de inflexão, precisa aparecer aqui para a gente ter uma ideia clara que realmente as ações, as medidas que o nosso país está tomando estão sendo efetivas no sentido de reduzir a quantidade de casos confirmados, né, reduzir a proliferação do vírus, e também eficiente, né, com propósito, no sentido de fazer isso rápido. A gente ainda vai ver um aumento desses casos, sim, né, em função no momento que a gente tem acesso aqui ao dado, a realidade está um pouco mais na frente, certo? Essa que é a grande questão. No momento que a gente tem acesso a dado para fazer algum tipo de análise, o vírus já está na frente. A situação real já é um pouco mais complicada do que a gente está vendo aqui. Por isso é muito importante fazer o monitoramento e, consequentemente, a análise exploratória daquilo que está acontecendo. E o caso mais crítico foi, até o momento, o caso dos Estados Unidos. Eles subiram de uma maneira muito acentuada, e aqui a gente consegue comparar os diferentes países. E mostrar o que aconteceu com os países que superaram a China. Em pouco tempo, a gente vê o patamar da China aqui. Só que, lembrando, é curva cumulativa, em termos de casos confirmados. É possível gerar curvas para o número de óbitos, para pessoas recuperadas, que são tão importantes quanto. Mas o objetivo aqui é mostrar, olha, realmente existe algo preocupante acontecendo nos Estados Unidos, em função dessa subida muito íngreme, muito rápida, no comparativo com Itália e Espanha. A gente já vê aqui em azul o patamar sendo estabelecido para a Coreia do Sul, bem abaixo do patamar da China, e uma ligeira subida aqui no Brasil. Quando eu falo ligeira, estou falando em relação ao tempo. No momento que a gente vê o que está acontecendo cada dia, esse número está aumentando, mas ainda não tem, pelo menos até o momento, uma subida tal como está ocorrendo nos Estados Unidos, na Espanha ou na Itália. Se ela vai acontecer ou não, depende de diversas ações, depende da população, do governo, enfim, desses assuntos, dessas medidas que são tomadas nesse espaço de tempo. Se a gente fizer o ajuste desse modelo e continuar com ele desse jeito, provavelmente você vai ter um caso em que, um número, na verdade, em que a quantidade de casos realmente vai ser elevada. Então, a ideia aqui é entender que isso aqui precisa acontecer. Ó. A gente tem um comportamento exponencial para o Brasil e para outros países também. E se a gente fizer o ajuste desse modelo para tentar gerar predições e fazer predições, fazer previsões sobre o número de casos, etc., a gente vai realmente ver um número bem alto de casos confirmados lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, as medidas estão sendo tomadas. Isso significa que, de alguma forma, esse ponto de inflexão pode surgir. Eu estou usando a palavra ponto de inflexão no sentido de informar mudança de comportamento, tá, pessoal? Para que a gente tenha esse novo comportamento logístico para a função cumulativa, para a curva cumulativa de casos. E isso é um indício de que a gente está no caminho certo. Com o propósito de redução do número de casos, na verdade, redução diária do número de casos. Perfeito? Aqui a gente tem a modelagem preditiva que eu comentei com vocês, então é a mesma análise exploratória, porém com um ajuste desse modelo exponencial. O ajuste desse modelo exponencial é algo importante lá da aprendizagem de máquina, que permite que a gente possa encontrar coeficientes, encontrar um modelo de aprendizagem de máquina para fazer predições para mais dias, mais à frente. E a grande questão aqui é que cada dia a gente tem uma mudança. A gente tem novos casos, a maneira como cada país está enfrentando esse problema, sério, muda. Então, tem países que estão fazendo medidas X, Y, Z, outros países que estão fazendo outras medidas, e isso vai ter um reflexo direto
nessa curva aqui. Portanto, tem que fazer um monitoramento para realmente ver e falar, olha, é esse modelo exponencial que está seguindo. É um outro modelo que surgiu. Daí a importância da ciência de dados. Né? Perfeito, pessoal? Então, aqui eu não queria colocar nenhuma informação preditiva que destoe daquilo que a gente está vendo aqui nos principais veículos de informação e de dados. O meu ponto aqui é constatar a importância da ciência de dados para monitoramento, para que a gente entenda o que está acontecendo, saiba quais são as principais fontes de dados, aonde elas estão. Existe uma plataforma muito similar a essa aqui para o estado do Rio de Janeiro, ó, onde a gente pode verificar. Aqui eu coloco faço questão de destacar os créditos aqui para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para a Superintendência aqui da Vigilância de Saúde, que construíram essa plataforma para informar a população da evolução do número de casos, casos prováveis, as altas, e isso dividido por bairros, né? Caso por bairro aqui. Então, a gente tem uma noção também mais clara do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro através dessa plataforma. Perfeito? Aqui o caso mundial e aqui o caso da plataforma do Rio de Janeiro. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E nos slides, eu deixei aqui o link das plataformas, o dia em que eu acessei relacionado a esse output aqui dessa figura, a plataforma do Ministério da Saúde, o painel aqui do Ministério da Saúde e o painel da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio de Janeiro. Perfeito, pessoal? Essa é a análise que eu queria conduzir com vocês, é uma análise exploratória, tá? E ela vem nos informar que realmente existe uma diferença entre os países e que a situação desejada ou a situação que a gente precisa chegar é a saída desse comportamento exponencial para o comportamento logístico. Tal como aconteceu com países como China, como Coreia do Sul. A intenção aqui é usar os dados e mostrar que existem países que estão lidando com a situação, países que, infelizmente, estão registrando cada vez mais número de casos e de óbitos, e que é importante a gente ter acesso a bons dados, a dados confiáveis, seguir as recomendações desses órgãos mundiais que estão, de fato, monitorando de maneira muito mais incisiva, de mais de perto o que está acontecendo. Perfeito? E eu não posso deixar também de comentar com todos os próximos eventos que vão existir, que vão acontecer, na verdade, aqui além da semana do seminário. Então, eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui com vocês sobre esses cursos telepresenciais que o Inatel vai oferecer. E cada semana a gente vai ter uma série de cursos. Aqui eu estou colocando uma agenda para vocês de cursos, tá? Vocês podem entrar no site do Inatel, verificar informações, mas aqui eu já coloco qual é a agenda e quais são os cursos que vocês podem se matricular para fazer, enfim, para aprender novas tecnologias em diferentes áreas. A gente tem aqui 5G, eu vou estar lá em Fundamentos de Aprendizagem de Máquina, relacionado ao tópico dessa apresentação. Projetos FTTH, Profibus, aqui temos vários outros cursos também na próxima semana, tá? Antenas e propagação, Profnet, Fundamentos de Machine Learning, a parte de redes com protocolos TCP/IP e uma terceira semana também com mais cursos para vocês. Então, a gente tem, recapitulando, essa agenda de cursos de 14 a 17 de abril, esses outros cursos na próxima semana, na semana seguinte, né, antenas e propagação, Profnet, Fundamentos de Aprendizagem de Máquina, e na semana do dia 27 ao dia 30, mais novos cursos, programação CLP, TCP/IP, 5G, e vocês podem entrar nesse endereço aqui, www.inatel.br/extensão, para fazer a inscrição nesses cursos que vão estar ocorrendo nessas semanas. São cursos telepresenciais, tá? E ao entrar no site, vocês vão ter informações bem específicas, detalhadas, para fazer a inscrição e entender um pouco mais sobre o que a gente vai
ensinar nesses vários cursos nessas 3 semanas aqui. E além disso, pessoal, temos a plataforma de cursos online, chamada Inatel Online. Vocês podem entrar aqui, eu vou até abrir para vocês essa plataforma aqui. Então, vários cursos que que não tem lá na parte de curso de extensão, tem por aqui. Então, você pode encontrar mais opções de cursos para fazer em diferentes áreas. E é só entrar aqui em Inatel Online, online.inatel.br. Também vale a pena dizer que existe um cupom de desconto, está muito legal para todo mundo aí, são 30% de desconto. E é 30% de desconto não cumulativo. Esse cupom é válido até o dia 31 de maio de 2020, pode ser utilizado aqui na nossa plataforma para adquirir qualquer curso da Inatel Online em diferentes áreas. Perfeito? Pessoal, acho que é isso. Agradeço muito a todos. Vou voltar aqui no início e relembrá-los que existe um e-mail para contato, tá? Eu procurei ser o mais breve nas explicações para que a gente possa ter uma introdução ao tema, ao tópico e constatar a importância da ciência de dados no dia a dia, e colocando esse exemplo aí desse problema que nós estamos passando, e além de outros países, de vários outros países. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a condução analítica, a questão de análise estatística que eu fiz, dúvidas sobre o seminário aqui, sobre os slides, é só nos contactar. O e-mail é seminário_inatelonline@inatel.br, e a gente vai estar lá à disposição para ajudá-los, para solucionar dúvidas, para bater um papo, para conversar sobre ciência de dados e a importância disso para o nosso país, para os nossos problemas, para os nossos desafios. Perfeito, pessoal? No mais, eu queria agradecer a todos pela telepresença aí, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, nos colocar à disposição e dizer que ao longo dessa semana a gente vai ter mais palestras aí sobre diversos temas nesse seminário de tecnologias exponenciais. Tudo bem? Pessoal, então um grande abraço a todos e até a próxima.